ainda na noite de terça. Por favor, podem entrar, disse uma esbelta moça negra muito bonita, com um elegante e recatado traje de empregada, fazendo um gesto cortês para as convidadas. Venham por aqui, Sr. Ezequiel desce em um instante. Era a primeira vez que mãe e filha tinham permanecido sozinhas por tanto tempo. Demoraram bastante para sair da zona urbana da cidade e chegar àquela afastada e luxuosa mansão. Momentos angustiantes para Elisa, que apesar de infinitas dúvidas sobre a moça soturna ao seu lado, não conseguia emitir uma só palavra. O silêncio constrangedor não era apenas por se sentir acanhada. A moça se corroía de preocupação por ter deixado seu pai com Dylan, já que a presença dos dois não havia sido autorizada naquela reunião. Após estacionarem em uma área do enorme terreno, seguiram por um extenso e bem cuidado jardim que rodeava aquela nobre e iluminada casa. No trajeto, passaram por uma singela capela e chegaram à porta da mansão, sem que ninguém precisasse guiar Vera. Era nítido que ela já conhecia aquele caminho. As três moças caminharam pela majestosa casa até chegar à sala principal, belíssimamente decorada com adornos, muitos deles religiosos. Elisa não pôde deixar de reparar os muitos quadros e porta-retratos espalhados por todo o recinto, alguns remetendo a épocas bem antigas. Podem se acomodar, ele está terminando sua oração e já vai descer. A empregada fez um aceno gentil e deixou as duas a sós. Capela, cruzes, santos, bíblias, alguém fazendo uma oração. Viemos ver um padre? Pedir ajuda ao divino? Debochou Elisa, quebrando o gelo que se estendia desde a viagem. Mais ou menos, disse Vera em um tom seco e indiferente. A mãe soturna parecia apreensiva. Lembre-se, minha filha, eliminar aquele estorvo do George é necessário, mas não significa que depois você e seu pai estarão seguros para sempre. Todos os ocorridos me fizeram duvidar da minha capacidade de proteger vocês dois daqui por diante. Estamos aqui porque essa é a minha última cartada para que você não seja um cobiçado objeto de desejo e alvo fácil de outros membros da Sociedade das Trevas, pois isso foi tudo o que tentei evitar por todos estes anos. Não posso te dizer que este homem que vamos encontrar é um completo santo, mas talvez seja nossa última esperança, explicava Vera. Santo? Perguntou a voz que vinha do alto da escadaria em tom irônico. Definitivamente não o sou e terei minhas contas para acertar com o Todo-Poderoso quando partir desta vida. Concluiu dando uma risada reflexiva. Elisa se aprumou. Vera permaneceu impávida, enquanto passos serenos desciam a escada. As luzes calmas e aconchegantes do ambiente revelavam um jovem negro, muito bem apessoado, de cabelo bem rente, rosto liso e impecável, roupa social bem alinhada e com um andar seguro e garboso. Chegou ao nível das duas moças, lançou um olhar amável para Vera, quase reconfortante, sorriu e a cumprimentou. Ora, Vera, que prazer em revê-la, disse o jovem. Diria que você continua a mesma, mas seria uma obviedade, não é mesmo? Melhor dizer que você continua elegante como sempre. Vera forçou um pouco para quebrar a indiferença e demonstrar gentileza, mas não demorou em ir direto ao ponto. Ezequiel, esta é Elisa, minha filha, como deve imaginar, disse Vera. É sobre ela que devemos tratar. Elisa, como vai? É um prazer finalmente conhecê-la. Nunca soube se este dia chegaria. O jovem lançou uma frase que deixou a moça desnorteada. Elisa não pôde deixar de reparar que o homem usava um colarinho clerical, desses usados por padres. Ela apenas acenou e, após os cumprimentos, se instaurou um silêncio. O jovem continuou com um leve sorriso gentil, encarando as duas moças com um olhar totalmente enigmático, enquanto Vera permanecia imóvel. Então, o homem tomou iniciativa. Pois bem, sei que temos muito para conversar e explicar a Elisa antes que ela tome sua decisão, falou o rapaz, enquanto se dirigia novamente para a escada. Me acompanhem ao escritório, por favor. Jane, não podemos ser interrompidos. Alertou a empregada, se virou e subiu. Adentraram uma sala grande com suas extensas prateleiras de livros. Uma bela biblioteca com uma escrivaninha central.
O homem tomou o assento de um lado, de costas para uma estante. As duas se sentaram diante dele do outro lado da mesa. Elisa reparou algo intrigante. Na estante havia uma foto de Ezequiel com a mesma aparência atual, porém, nitidamente era uma fotografia muito antiga. Não foi difícil para a moça ligar os pontos. Desculpe, mas você é um deles? Elisa ousou perguntar, gaguejante. Um vampiro? Claro que não. O homem deu uma gargalhada. Eu sou humano e um homem de Deus. Mas verdade seja dita, também sou especial. Tenho o mesmo dom que você e sua mãe. Como pode imaginar, não somos os únicos humanos especiais, e é sobre isso que vamos tratar aqui. Elisa, como disse Ezequiel, somos raros, mas não somos únicos, disse Vera. Os imperecíveis, como nos apelidaram, estão espalhados pelo mundo. Muitos são escravos de seres da noite, já que são eles que normalmente sabem de nossa existência e buscam servos imortais. Mas muitos também são livres, ou porque seus senhores foram destruídos, ou porque conseguiram se organizar para se proteger. E este é o meu caso, retomou Ezequiel. Eu faço parte de uma ordem de homens de fé, respaldados pela igreja, que reúne, cuida e treina humanos especiais como nós. E vocês querem que eu seja adotada, alfinetou Elisa, fazendo sinal de aspas com os dedos, ironizando em um tom irritadiço. Olha, Vera, acho que já podemos ir. Eu sei que a situação é complicada, mas eu me tornar freira, ou algo parecido, não é lá o tipo de libertação que eu estou buscando. O tal Barnabás, todo-poderoso, não prometeu liquidar o louco? Pois bem, depois você descola um lugar provisório qualquer para mim e meu pai. Aí nós nos viramos, sumimos no mapa, seguimos nossa vida como sempre foi. Você para lá e nós para cá. Não seja estúpida, garota, disse Vera, perdendo a paciência com a filha. Se fosse tudo tão simples, você acha que eu estaria aqui arriscando nosso pescoço à toa? Não ouviu o que disse anteriormente? Você cruzou a zona do anonimato. Nada mais será como antes, uma vez que seres do mal sabem da sua condição especial. Eu não posso te defender, ninguém pode, a não ser você mesma, e é por isso que eu te trouxe aqui. Não seja infantil. A moça não esperava aquela reação raivosa e ficou ainda mais incomodada. Não somos uma espécie de orfanato, Elisa, explicou Ezequiel, mantendo toda a calma do mundo com seu tom angelical característico. Sim, cuidamos de pessoas especiais, mas isso é uma fachada para algo muito mais profundo, que tem um propósito muito mais importante, um compromisso com os céus de limpar o mal da terra. Pronto, já entendi, mais caçadores de vampiros. Elisa bufou, concluindo astutamente. Só que dessa vez caçadores angelicais. Como assim mais caçadores? Ezequiel perguntou curioso. Calma, te explico depois, disse Vera. Sim, Elisa, a Ordem dos Purificadores, como ficou conhecida, é uma organização religiosa, sei lá, que persegue o mal no planeta, como tantas que se enraizaram a partir das diferentes igrejas ao longo das eras. Mas eles não são meros brutamontes brigões como Dylan e seus comparsas. Eles são uma elite de verdadeiros guerreiros que desenvolveram artes de destruição que colocam uma pulga atrás da orelha da sociedade das trevas, até mesmo de vampiros poderosos. Você pode ser treinada e assim aprender a se defender. Entendo, e nós estamos aqui negociando, como se fosse o passe de um jogador de futebol. Elisa mantinha o tom ácido. Mas me deixe entender, por que só agora? Se era tão vital para mim aprender a me proteger, por que não me trouxe aqui desde nova? Por que tantos rodeios até chegar a este ponto? Porque não há volta, Elisa, interveio Ezequiel pela primeira vez com um semblante sério. Esta deve ser uma escolha sua, de livre e espontânea vontade. Você deve atender a um chamado do seu coração. Mas uma vez que você conhecer os segredos de nossa instituição, nunca mais poderá sair. Ninguém sai vivo dela. A moça agora olhava para o nada, com um ar reflexivo. Mais uma vez o mundo caía sobre ela. E não é só isso, completou Vera. A verdade é que entrar para a ordem significa lutar pela ordem. Você será recrutada e terá que enfrentar os perigos que as trevas guardam. Entende agora?
Entende por que eu jamais gostaria que minha garotinha estivesse numa condição tão cruel e preferi te esconder? A mãe de Elisa tinha deixado suas emoções maternas transparecerem naquela fala desesperada. Esta sempre foi a minha última carta na manga, que eu rezava para não precisar. Quis me iludir que eu conseguiria te manter longe dos holofotes. Quando isso não foi mais possível, quis me iludir que Dylan e o Storm poderiam te proteger provisoriamente até eu te tirar do radar. Mas parece que as trevas sempre dão um jeito de surpreender. É por isso que conheço Ezequiel há tantos anos. É por isso que me arrisquei no estudo sobre a ordem. É por isso que sempre mantive essa rota de fuga se não houvesse mais outra saída. E temo que a hora de lançar mão dessa carta tenha chegado. Mas só você poderá dizer. Exato, Elisa. Esta precisa ser uma escolha sua, enfatizou Ezequiel. Elisa estava engasgada, nitidamente incomodada pelo dilema, com as pálpebras tremulantes e os olhos rasos d'água, até que se levantou bruscamente e desabafou. Escolha? Vocês estão de sacanagem, né? Eu não tenho escolha alguma. É isso ou o quê? Fingir uma vida normal e esperar ser predada por um amaldiçoado qualquer? E o meu pai? Se algo acontecer a ele, eu serei a culpada. Jamais conseguiria conviver com isso. Por mais nerd que eu seja, jamais me imaginaria uma freira guerreira caçadora de vampiros. Isso é coisa de série, meu Deus. Isso é ficção. Mas o que eu posso dizer? Que não vou aceitar. Como você mesmo disse, é a última carta. A jovem se sentou cabisbaixa, as lágrimas hidratavam o piso de madeira e um silêncio de tensão tomou conta do ambiente. Vera arriscou um afago em sua cabeça, mas foi instantaneamente repelida pela filha. Ezequiel mantinha-se firme observando o drama familiar. Calma, minha filha. O homem tinha o tom conselheiro de um padre. Sempre soube que se o dia de hoje chegasse, seria por vias de uma enorme encruzilhada. Mas se te conforta um pouco, saiba que você não precisa responder agora. Porque absolutamente ninguém sabe desta nossa conversa. E se por fim decidir seguir seu caminho sozinha, não haverá nenhum tipo de débito ou risco de nossa parte, eu te asseguro. Enquanto isso, eu estarei orando por você, para que nosso Senhor tenha misericórdia e que os anjos estejam em guarda ao seu lado na provação que passará depois de amanhã. Tenho fé que tudo correrá bem e você estará livre, pelo menos por enquanto, para refletir sobre o que conversamos aqui. Sim, Elisa, este é um ponto importante, disse Vera. Te trouxe aqui hoje porque eu precisava que você estivesse consciente do seu dilema, de que não podemos esquivar da nossa missão de quinta-feira. Seria muito arriscado não comparecer. Mas após a emboscada, você e seu pai devem fugir imediatamente com o Ezequiel. Mesmo para refletir com calma depois, que seja longe e em segurança. Eu irei te apoiar na decisão que tomar. Eu farei, como sempre fiz, todos os esforços para tirar vocês do radar. Porém, quero que saiba que a ordem é de fato a minha grande aposta. E pode ir esquecendo o hábito de freira, hein? Ezequiel tentou descontrair. Não é assim que funciona. Você não será obrigada a se converter ou ordenar, nem terá que lutar antes de estar preparada. Tudo acontece no seu devido tempo. Elisa não tinha mais força para discutir aquela situação, tinha entendido as restritas condições, precisava esvaziar a cabeça antes de voltar a pensar naquilo. No momento, só lhe restava energia para uma última questão. E até quinta, o que faremos eu e meu pai? Perguntou a moça. Fugimos do motoclube. Talvez eles não sejam confiáveis. Dylan está desolado com isso. Meu pai está com ele no apartamento de um amigo informante, mas pode ser um lugar vulnerável. Tenho medo que a exigência de George seja apenas um blefe, para que ele possa tentar outro sequestro antes do esperado. Quem é Dylan? Perguntou Ezequiel. Vocês falaram esse nome 2 vezes. É um membro do Storm Riders, um grupo de motoqueiros que faxinam as noites da cidade. Se é que você me entende, explicou Vera. Sim. Pelo visto, todo vigilante tem sua fachada. Parece história em quadrinhos. Completou Elisa com a anuência simpática de Ezequiel. Pois bem, ele tentou dar guarida para nós no motoclube, mas foi surpreendido com uma reação adversa de um líder. Isso foi um choque para ele que sempre se considerou um grande devoto do grupo.
Está um tanto desnorteado agora, e o pior é que a ideia de conseguir um abrigo seguro para mim e meu pai se perdeu. A não ser que fiquemos com Vera, na casa de seu querido senhor. Elisa queria por um lado afrontar a mãe e por outro matar um pouco da curiosidade que tinha sobre aquela relação. Acredite, Elisa, gostaria que fosse simples assim, disse Vera cabisbaixa. Mas aquela casa é o último lugar que quero que se aproxime. A mãe soturna tinha um tom de pesar. Ótimo, quero conhecer o tal Dylan. Ezequiel desviou em um tom animado. Não estava esperando hóspedes, mas como podem ver, a casa é enorme e será um prazer acolher vocês. Independentemente da escolha de Elisa, será uma honra poder ajudá-la nesse momento de apuros e se o maligno que os persegue tiver novos planos de sequestro, estes serão frustrados, garanto. Eu estarei feliz por estar fazendo meu papel nessa história. Vera acenou positivamente para Elisa, quase que dando um comando silencioso de mãe para que a filha aceitasse a proteção e ela mesma buscaria os outros 2 hóspedes, ainda esta noite. Elisa e Ivan estariam a salvo do louco, pelo menos até o dia da emboscada, e Elisa iria mesmo aceitar um improvável destino de guerreira. Se é que tinha capacidade para isso.